Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, continuando, né, agora já na nossa terceira aula, essa aula é sobre o romantismo. O romantismo chega ao Brasil, aí vocês vão ver um pouquinho dele aqui no Brasil. É um momento artístico que acontece mais ou menos em 1800 na Europa e vai perdurar por todo o século XIX. Ele perdura pelo século XIX, na Europa, mas principalmente aqui no Brasil, ele vai andar aí até mais ou menos na 1910, mais ou menos, tá? Quando a gente vai começar a receber as novas tendências que já aconteciam na Europa. Bom, primeiro era só uma atitude, um estado de espírito, né? O romantismo ele vai se tornar um movimento bem mais tarde. Por quê? Porque agora está centralizado no indivíduo, né? O que é isso? Então, até o momento que a gente pensa num racionalismo neoclássico, que ela busca daquele nacionalismo que precisa existir para consolidar os estados nacionais da Europa, vai começar a mudar. Então, é uma mudança no sentido do ser humano. É esse ser humano, né, que vai mudar para tentar, né, repercutir na formação da sociedade. O campo social agora, ele está cheio de problemas, ele não se conforma. Então, o que acontece? O campo artístico vai repudiar aquelas regras acadêmicas que vai dar, então, o caminho para as vanguardas artísticas, principalmente nas artes plásticas. É bastante interessante a gente pensar que essas mudanças, que elas acontecem no plano individual, né? Onde destaca a personalidade, a sensibilidade, a emoção daqueles valores de cada um, ela vai estar ligada muito ao que é os problemas políticos que estão acontecendo aquela época, né? Então, assim, a gente tem sistemas de governo político que não são mais aceitos. E aí vem a arte, né, subsidiando tudo isso, tá? Essa arte que vai retratar o drama, os amores trágicos, ideais utópicos. Por que o ideal utópico? Porque é uma idealização que de fato não se consegue. Então é sempre uma utopia, aquilo que se deseja, mas que não acontece, porque realmente está fora das possibilidades humanas de fazê-lo, tá? É uma arte muito subjetiva, né, porque ela é ligada na emoção, a emoção ela é muito subjetiva. E também a ideia de rebeldia. Então, como características gerais, a gente tem o subjetivismo, o sonho de um lado e o exagero, a busca pelo exótico, pelo inóspito, né, do outro. Por isso entra aí o Brasil, né? O Brasil vai entrar principalmente nessa ideia do inóspito, né? Aquilo que eu não conheço, e também pelo lado exótico. Aí depois vocês vão entender um pouquinho quando eu coloco essa ideia de Brasil, né? E o que é esse nacionalismo, né? Esse nacionalismo é essa ideia de nação mesmo, essa ideia de brigar pelo meu espaço dentro da minha nação, brigar pela minha nação, tá? E, por outro, a gente vai ter uma idealização do mundo e da mulher. Idealização da mulher, vocês vão ver numa obra que eu vou mostrar daqui a pouco, né? O que é essa mulher idealizada, tá? É uma mulher que não é a mulher comum, né? É essa mulher mãe, essa mulher que luta, essa mulher que briga, essa mulher, né, de verdade, tá certo? Fuga da realidade e, eventualmente, também a gente vai ver muito pessimismo e o gosto pelo lúgubre. Isso a gente vai ver bastante nas obras do romantismo, tá? Quando a gente pensa na pintura, a gente vai ver que essa pintura, ela tem, quando eu falei para vocês, numa idealização da mulher, muito facilmente percebida. Você tem aqui uma mulher, né, de seios de fora, tá certo? Carregando aí uma bandeira, e essa bandeira, ela nada mais é do que eu estou com a pátria no peito, né? Então, essa obra se chama Liberdade Guiando o Povo, tá? Nas artes plásticas, é onde mais a gente vai ver a representação do romantismo, e essa obra vai dar para a gente o que é essa idealização romântica dessa época, tá? Imagine, né, no meio de tantos homens,
uma mulher que era uma figura bastante ainda insignificante, né? Quando nós pensamos no, na luta, né? A mulher ela não tem esse valor para a luta, então ela vem como um símbolo de uma mulher, né? De peito desnudo, carregando a bandeira e sendo aquela que vai representar esse povo todo. Então essa obra é muito importante, é do Eugène Delacroix, e ele é considerado o pintor por excelência romântico. Então eu vou ler esse pedacinho que eu acho bem interessante. O povo reúne o vigor e o ideal romântico em uma obra que estrutura-se em um turbilhão de formas. O tema são os revolucionários de 1830, guiados pelo espírito da liberdade. Quem é a liberdade? Uma mulher que carrega a bandeira da França. Então, ela tem a bandeira da França, o peito dela, né, aberto. Então, é assim, é definitivamente a minha nação. E essa ideia de mãe, de pátria, né? É essa ideia que a mulher vai trazer para a gente. Aqui a gente já tem uma outra obra bem interessante, que é A Balsa da Medusa, do Théodore Géricault. A busca pelo exótico, pelo inóspito, selvagem, né? Que eu falei para vocês, que é fundamental no romantismo, vai se exaltar nas sensações extremas, tá? Paraísos artificiais, natureza, seu aspecto bruto, aventuras, né? E aqui o que vai acontecer é que esse artista traz uma obra bastante discutida em todos os tempos, onde uma pequena balsa traz indivíduos ali já semi-mortos, né? Quando o navio naufraga, alguns conseguem se sair bem, e os que sobram ali para morrer, e eles ainda continuam lutando pela sua sobrevivência, tá? Então a produção artística romântica reforça esse individualismo na medida em que se baseia em valores emocionais e muitas vezes imaginários. Não é o caso da Balsa da Medusa. Esse é um acontecimento, né? E claro, né, o artista não vê o acontecimento, mas ao saber do acontecimento ele vai retratar dessa forma. E de certa maneira, esses semi-mortos que chegam e conseguem ou chegar com vida, quem são, né? São os heróis, tá? Então esses dramas e essa ideia do heroísmo, né? E o conceito de pátria e república. Tudo isso está bem dentro do romantismo. E o romantismo também tem aquela versão do morrer por amor, né? A gente também tem um inglês, que é o Turner. Eu gosto demais, a gente tem uma obra dele aqui no MASP, maravilhosa, tá? E ele traz, por exemplo, o romantismo na natureza. Então entender que não são só as figuras humanas que vão estar dentro desse tipo de obra nesse período. Então a gente também tem muito dessa natureza bastante idealizada, tá certo? E isso é bacana para a gente entender que a arte ela não fica num único espaço, né? Ela vai adentrando novos espaços. Primeiro, eu tenho liberdade nas cores, tá? Ela não está mais ligada às regras do quê? Do neoclássico ou do acadêmico que vocês já viram. Então, eu posso trabalhar com cores diferenciadas. Eu não trago mais aquela ideia do realismo para a obra que a gente vê lá no Renascimento e que a gente vê no neoclássico. Então, o romantismo ele traz a possibilidade do artista trabalhar com as cores que ele entende como sendo certas e que dão a ele a expressão que ele quer. Só para a gente fazer um contraponto, quando a gente for para o impressionismo, vocês vão ver que muito do impressionismo está ligado um pouco dessas cores que vem aqui do romantismo. Aqui tem uma obra que é o Incêndio do Parlamento de 1834, né? E essa inspiração com esses vermelhos, com esses amarelos, com esse pôr do sol, né? Que estão acontecendo ali. Então, o Turner ele vai trazer cores e matizes muito sutis, tá? Então, ele vai desde os marrons de terra, né? E depois vai captando o que a gente fala assim, o que é essa fugacidade? Aquela coisa que vai se esmaecendo, né? Parece que você aquilo a sua vista não alcança, vai ficando tão longe de você que você não
não mais consegue perceber. Ela vira uma imagem praticamente realista, muito mais realista do que a gente via no Renascimento, porque aquilo é uma realidade que é imposta para que a gente acredite. Aqui fica muito mais fácil de entender quando você olha para o céu, chega uma hora que está tão longe de você que aquilo se esmaece, né? Está muito longe. Isso é muito mais real, de fato, né? Do que aquilo que a gente via, por exemplo, no Renascimento, tá? Então, na Inglaterra, por exemplo, o ideal do romantismo ele está muito mais ligado à natureza, né? A natureza é o tema principal. Os fenômenos da natureza, a reação à urbanização, revolução industrial, é isso que está muito mais presente do que a gente viu, por exemplo, na França, né? A França está muito mais ligado aos problemas políticos, ao ser humano, né? As mudanças que o ser humano deseja. Então, o romantismo aqui na Inglaterra foi marcado muito mais pelo amor à natureza, pela aquisição dessa sensibilidade poética da paisagem, e aí isso tudo numa profusão de cores. Isso nós vamos ver muito claramente depois no impressionismo, tá? Quando a gente chegar no impressionismo, vocês vão ver que isso fica muito claro. A gente podia até fazer um pulo, né, daqui para o impressionismo. Na Alemanha, ele vai ter um outro viés, um viés mais assim, místico, né? São paisagens que trazem uma estranheza, algo que está lá atrás. A gente vê, por exemplo, nessa imagem aqui do lado direito, né, que eu tenho atrás como se fosse uma igreja, um Cristo na frente, essas árvores todas, esse esmaecido lá de trás, né? E são elementos que eles vão compor de forma simbólica, então todo um simbolismo. A gente já viu o simbolismo lá atrás, quando a gente viu a obra da Idade Média, que estava muito mais ligada à religião. Aqui a gente vai ver um simbolismo mas completamente diferente, né? A ideia assim da alegoria da fé, o raio de sol, que é o mundo cristão, os pinheiros, que é a esperança. Então, eles vão trazer esses símbolos todos para a sua obra, né? As cores mais ácidas e frias, brilhantes e luminosas, variedades de contornos. Então, esse sentimento mais melancólico é o que traz a obra lá na Alemanha. Então, você vê que cada grupo de pessoas, ou cada país, ou cada grupo de artista, claro, né, em função da sua cultura, do seu local, vai apresentar o romantismo de forma diferente. A gente tem um artista, gente, a gente fala que esse artista é fora dos ismos, mas só dá para apresentar esse artista aqui. Não tem outro jeito. A gente tem que apresentar ele no romantismo, porque quem sabe ele foi o nosso mais importante romântico, do qual a gente retira de todos os outros espaços, né? O nome dele é Goya. Provavelmente vocês já tenham ouvido falar nele, tá? E ele foi um dos primeiros artistas a manifestar o romantismo. Então, Francisco Goya, ele vai apresentar para a gente uma série de imagens onde a luz e a sombra que nós tínhamos lá no Barroco vai ser representada muito mais dentro da técnica do romântico, muito mais livre, tá? É um artista que é espanhol, então ele tem um trabalho muito diferenciado dos outros artistas de outros lugares, como eu falei, dos ingleses ou dos franceses, né? E ele vai trazer emoções para a gente muito mais ligados à insegurança, à angústia, né? Angústia que eles estavam passando no seu país nessa época. Lembrando que, se a gente pensasse lá no Barroco, o Barroco tinha isso, vocês acabaram de assistir, essa ideia de luz e sombra, né? E que, claro, vem acentuar essa situação dramática. Então você vai dizer, mas então por que não coloca o Goya no Barroco? Primeiro, porque não daria mesmo pelo período histórico. E os temas do Goya não têm absolutamente nenhuma ligação com o Barroco. Se vocês olharem, foi muito engraçado, ele apresenta essa mulher nua, né? A primeira obra, e nossa, ele é
quase que, né, decapitado na época, quando ele traz essa mulher nua. Aí ele falou: "Não tem problema, se é isso que é o problema, eu vou lá e faço ela com a roupa". Só que a sorte foi que ele não desfez o quadro, ele simplesmente fez outro quadro exatamente igual, e assim com ela vestida, né. Essas 2 obras estão, no Museu do Prado. São, belíssimas, né, obras, que demonstram muito, o artista em si. Bom, a gente tem um problema muito sério, porque em 1821, a Inquisição, né, lembrando da Inquisição, né, esse processo da religiosidade, abriu um processo contra Goya por considerar obscenas as suas marchas, né? Mas ele conseguiu livrar-se disso e depois ele consegue ganhar de novo, né, restituída a função do primeiro pintor da Câmara, porque ele era um pintor que pintava para a corte, tá? Só que no final da vida dele, ele vai ter um problema bastante sério de surdez se vocês assistirem um filme sobre a vida dele, é bastante interessante, porque ele se depara com pessoas muito, vamos dizer assim, usurpadoras da igreja. Então ele vê que tudo aquilo era uma falsidade. Isso vai, sem dúvida nenhuma, contribuir para os seus grandes problemas futuros, tá? Ele vai chegar assim no final da vida com vários problemas. Então, durante essa última parte, ele vai cobrir as paredes do lugar onde ele vive, que é a Quinta del Sordo, com as famosas pinturas negras. São pinturas bastante difíceis, né? Misteriosas, e mostra o quanto ele estava atormentado em relação à própria igreja e em relação ao seu país e àqueles que estão no poder, tá? Atualmente essas obras estão no Museu do Prado também. O que que é essa obra, por exemplo, que vocês veem e a sensação é bastante estranha. Ele representa o deus Crono, né, ou Saturno, na mitologia romana, devorando um dos seus filhos. A figura é um emblema alegórico do passar do tempo, pois Crono comia os filhos recém-nascidos de Reia, sua mulher, por temer ser destronado por eles. Então, isso é bastante interessante quando a gente pensa o quanto isso eh, traz, mostrando o que é o trabalho do Goya e o quanto ele está, vamos dizer assim, estranhando aquele mundo naquele momento, tá? Então, uma referência aos conflitos da própria Espanha durante o reinado absolutista do Fernando VII, mas será também um reflexo da degradação da sua saúde física e mental, porque quando ele perde a audição, ele vai ficar muito atormentado, tá? Pela psicanálise, a figuração da impotência sexual, sobretudo se compararmos com outro quadro de Goya, Judite matando Holofernes, que é um tema da bela Judite, que convida, né, para um banquete, e daí, com essa guerra toda, ela vai, né, depois do ato sexual, decapitado, tá? Então é interessante a gente pensar que tudo isso também está relacionado, depois a gente lendo Freud, entendendo um pouquinho essa, essa situação em que o próprio artista Goya está, ele vai trazer essa melancolia, destruição, né? Então Goya situa-se dentro desse, frente, de repente, a esse horror, né? Dentro desse momento canibal, né? Que esse momento que o governo, de certo modo, tá, e ele tem esse problema, né? Também devorando o próprio povo, né? Então, assim, tudo isso fica bastante claro, né? O filho devorado por um corpo já adulto, e isso tudo traz esse corpo presente e um estranhamento, uma repugna da gente desses trabalhos, tá? Então, assim, só cores muito escuras, muito marrom, muito ocre, e esse vermelho violento, né? Que ele traz para a gente pensar um pouco, e ele vai trazer isso a partir do quê? Da mitologia, né? Então ele não consegue fazer isso de outra forma.
Gente, na escultura a gente tem muito pouca coisa, ela é muito sem originalidade, a escultura romântica não se afasta dos monumentos funerários, estátuas equestres, a gente tem pouquíssima coisa interessante nesse momento. Quem sabe um pouco da temática, a representação de animais e terras exóticas, né? Não se abandona os motivos heróicos, homenagens solenes, né? E essa tem pouquíssima representatividade. Na próxima semana, a gente vai ver o romantismo no Brasil, tá bom, gente? Eu vou passar assim o que nós vamos fazer, mas vou colocar separado, tá? Um beijo para vocês.